Bom dia, irmãos. Vamos dar início à lição número 6. Tem como tema Procurando a Sabedoria, é Provérbios, e continuamos a falar de sabedoria. O texto bíblico da nossa lição é do capítulo 8, dos versículos 6 a 21. Espero que os irmãos tenham a sua Bíblia aberta para acompanhar e nós vamos então fazer a leitura destes versículos. O versículo 6, começamos no versículo 6 então. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Com ela, a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízos da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho a justiça no meio da verdade do juízo, das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Bom, este trecho de Provérbios que acabámos de ler, os versículos 6 a 21, ele trata da necessidade de procurar a sabedoria. E procurar a sabedoria porque a sabedoria de Deus é valiosa, é poderosa e é acessível. Quando pensamos na acessibilidade da sabedoria de Deus, lembra-nos logo Tiago, que Tiago está-nos falando da prática da palavra de Deus. E então ele nos diz a respeito da sabedoria, se alguém tem sabedoria para nós praticarmos a palavra de Deus, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ele ainda diz mais no versículo 6, ele diz que para fazermos isso com fé e não duvidando, tendo a certeza que Deus vai nos dar, vai nos conceder essa sabedoria que nós precisamos para viver a prática da palavra de Deus. E tendo certeza também, não duvidando que é aquilo que nós precisamos e que nós precisamos mesmo da ajuda de Deus. E esta sabedoria deve ser procurada porque ela tem um valor infinito. Tal como Deus é infinito, a sabedoria de Deus também tem um valor infinito. E ela deve ser procurada constantemente. Porque Deus, Ele se revelou a nós, Ele nos amou primeiro, Ele providenciou a sua justiça, ou seja, Jesus, que é a justiça de Deus, para podermos ser justificados por Jesus. Mas tem a nossa parte da decisão. Ele quer que nós vamos até Ele. Ele quer que nós o busquemos, o aceitemos e o busquemos. Em Hebreus diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Portanto, deve ser uma coisa que nós devemos fazer. E para nós buscarmos, às vezes, a sabedoria de Deus, temos que reconhecer que nós não temos essa sabedoria. Temos que reconhecer que precisamos de Deus. Às vezes temos que dizer não à nossa vontade. Isso é que se chama procurar a sabedoria. Deixar a nossa própria vontade e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E quando eu penso nisso, eu penso no livro de Deuteronômio. E eu vou procurar aqui para ler o Deuteronômio
30, o versículo 19, existem outras passagens paralelas, mas este aqui que nós vamos ler, fala desta decisão que nós temos. Ele quer a nossa decisão. Ele não abre mão de que seja nós a procurarmos, nós a decidirmos. Vamos ler. E o versículo diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Portanto, eu penso muito nesse versículo. Esse versículo ele mexe com o meu ser. Mexe comigo, porque é no sentido que daquilo que Deus fez para nós, e se mexe com a minha gratidão, reaviva a minha gratidão a Deus, daquilo que Deus fez por nós. Ele fez tudo por nós, Ele é que pôs perante nós a vida e a morte. E Ele, desse cuidado que Deus teve para connosco, dá-nos gratidão e também mostra a nossa responsabilidade, também é um peso. Porque nós temos responsabilidade, nós não podemos culpar Deus, nós temos responsabilidade de decidir, porque Ele faz o apelo e isso mexe mesmo. Ele diz, escolhe a vida, eu ponho isso perante ti, mas escolhe a vida. Ele pede isso a nós. E no caso da sabedoria também Deus deixa ao nosso livre critério. Vemos que Salomão, o autor desses provérbios, da maior parte deles, dessa coletânea de provérbios, ele teve a oportunidade de pedir a Deus. Deus lhe deu essa oportunidade de pedir a Deus e ele pediu sabedoria. Depois veio todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. Faz-nos lembrar também aquela promessa em Mateus diz, não é? Para nós escolhermos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Portanto, se escolhermos a sabedoria também, as nossas decisões vão ser as melhores. E eu gosto deste versículo que vos acabei de falar por causa disso, e também a respeito da sabedoria faz-me lembrar também o pedir a Deus, pedir conselho a Deus, faz-me lembrar também quando Josué entrou na terra prometida, aquele episódio que os gibeonitas tiveram medo do povo e então armaram uma cilada para o povo. Diz que eles foram com roupas velhas, fazendo de conta que vinham de muito longe, pedir paz a eles, e eles, diz mesmo assim palavra, eles não pediram conselho ao Senhor e comprometeram-se com eles com paz. E quando descobriram que eles tinham sido enganados, porque eles eram ali os seus vizinhos, eram os gibeonitas, e eles tiveram que cumprir a sua palavra e ter a paz com eles, não puderam fazer guerra com eles e conquistar a terra. Portanto, por causa daquele compromisso. E diz mesmo, eles não pediram conselho ao Senhor. Continuando, então, irmãos, nós vemos nos versículos 6 a 9, Salomão adverte os seus ouvintes para escutarem as suas palavras, para ouvirem, para seguirem, para prestarem atenção àquilo que ele dizia. Salomão tinha o propósito firme de chamar o povo de Deus a prestar atenção ao que estava a ouvir, porque o homem pecador, a sua atenção é de pouca dura, é preciso chamar a atenção. Por isso a palavra de Deus também nos exorta a permanecermos, a sermos fiéis, a sermos constantes, a preservarmos na oração, no estudo da sua palavra, a atenção à sua palavra. E ele dizia isso porque também as instruções, aquilo que ele estava falando, eram coisas corretas, eram coisas com base na palavra de Deus. E ele diz que não havia engano nas suas palavras. Ele não queria estar a enganar ninguém. Ele não queria estar a dizer coisas que não eram verdade. Ele não tentava enganar ninguém. Ele simplesmente queria transmitir os grandes princípios e preceitos da palavra de Deus, da verdade, que é a palavra de Deus. E a sabedoria elimina a ignorância. A sabedoria elimina a confusão e a ignorância. Nos versículos de 10 a 11, Salomão apresenta a sabedoria de Deus como a coisa mais preciosa com as coisas terrenas. Ele compara com a prata, com as coisas valiosas,
a prata, o ouro, ele diz que ela é melhor que tudo isso, melhor que as joias, melhor que os rubis. Então a palavra de Deus, já no capítulo 3, ele também faz essa comparação, ou seja, não é uma comparação, ele diz que até é melhor, a sabedoria é superior a estas coisas, à prata, às joias, aos rubis. Portanto, para nós vermos o valor que tem a sabedoria de Deus. E nos versículos 12 a 16, Salomão diz que temer a Deus coloca a pessoa no caminho de ser sábia. A sabedoria de Deus dá aos crentes uma escolha que vai contra o mal das coisas que há no mundo, ou seja, da sabedoria do mundo, das decisões, das doutrinas do mundo. É a sabedoria de Deus que nos vai desviar destas coisas, destas decisões, destas filosofias que o mundo tem e que nos quer impor. É a sabedoria de Deus que nos ajuda. E não há poder maior no mundo do que conhecer a Deus. E conhecer a Deus, eu vou contar uma analogia que eu ouvi, simples, mas muito bonita e que enfatiza muito bem isso. De um pai que estava passeando com um filho, e o filho naquelas questões todas, criança, e a criança perguntou: e qual é o tamanho de Deus? E o pai falou, o pai ficou assim, olhou para cima, viu um avião lá muito distante e perguntou ao filho assim: aquele avião é muito grande? Qual é o tamanho daquele avião? Muito grande? E ele diz: não, pai, muito pequenininho, quase nem consigo ver. E depois o pai, então, com a sabedoria de Deus, levou o filho ao aeroporto e mostrou um avião de perto e disse: e este avião, que te parece? Qual é o tamanho dele? E, pai, é enorme, é enorme. Então o pai teve a oportunidade de dizer: pois, Deus também é assim, depende da nossa proximidade de Deus. Se nós estamos próximos de Deus, nós vamos ver a grandeza de Deus. Se nós estamos longe de Deus, Deus vai parecer pequeno ou insignificante, ou não vai ter significado para nós. Portanto, é importante nós estarmos próximos de Deus, que aí nós vamos ver mais a grandeza de Deus e o quanto Deus é grande. E é a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é isso, é a intimidade com Deus. Não é só o conhecimento de saber ou até de fazer as coisas, mas é a nossa intimidade com Deus. Isso é que é a sabedoria de Deus e isso é que nos dá sabedoria para a vida. E a sabedoria de Deus possui o bom conselho. A sabedoria de Deus, diz aqui a nossa revista, na página 47, alguém já viu, já leu, mas diz que a sabedoria de Deus possui o bom conselho, a sabedoria de Deus é verdadeira, a sabedoria de Deus dá entendimento ao povo de Deus, a sabedoria de Deus dá força ao povo de Deus. Nos versículos 15 e 16, Salomão personaliza a sabedoria, ou seja, dá voz à sabedoria e a sabedoria que fala e reconhece que a sabedoria de Deus impacta todas as funções, tanto dos governos como dos reis, dos juízes. Portanto, é impactante a sabedoria de Deus. Nos versículos 17 e 21, ele diz que algumas pessoas podem entender a sabedoria de Deus que só dá para os sábios. Podemos pensar, não é para mim, é para aqueles que sabem, para aqueles que estudam. Não, a sabedoria de Deus é para todos. Não importa de onde vem, de onde é, os conhecimentos que a pessoa tem, as habilitações que a pessoa tem, é para todos. Isso é que é bom, isso é que é realmente genuinamente vindo de Deus. Porque quando vem de Deus não há distinção de pessoas, é para todos. E glória a Deus, porque a sabedoria de Deus também é assim para nós, não é? Não há nada que ninguém que não possa alcançar, tem que pedir a Deus. E onde é que nós encontramos esta sabedoria de Deus? Encontramos nas Escrituras, e nós temos o exemplo de 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E vamos já para o final da nossa lição e vamos ver os versículos 18 a 21. Salomão
diz então, apresenta as recompensas, ele volta a falar que a sabedoria é preciosa, é poderosa e é acessível, e Salomão apresenta então as recompensas e os benefícios de se procurar a sabedoria de Deus. E é realmente notável como ela abrange todas as áreas da nossa vida, a sabedoria. A sabedoria enriquece as pessoas nas coisas de Deus. Portanto, nós estamos, ao buscarmos a sabedoria, nós estamos a nos enriquecer de Deus, a nos aproximar de Deus. E já agora mesmo, na meta final da nossa lição, vamos ler aqui reler aqui da revista, na página 49, umas frases que resumem esses versículos de 18 a 21. Estão muito bem colocadas. E a sabedoria de Deus, ela é preciosa, ela é poderosa, nós vimos isso, e ela é acessível. Então, nós ganhamos quando nós abraçamos a sabedoria de Deus, quando buscamos a sabedoria de Deus, que também já vimos que está na palavra de Deus. E diz assim, as frases dizem assim: a sabedoria de Deus enriquece as pessoas nas coisas de Deus. A sabedoria de Deus permite às pessoas viverem com honra. A sabedoria de Deus dá às pessoas riquezas duradouras que não se apagam. A sabedoria de Deus oferece a sua justiça. A sabedoria de Deus é melhor que o ouro e mais valioso do que a prata. A sabedoria de Deus permite às pessoas andarem pelo caminho da retidão. A sabedoria de Deus chama as pessoas a andarem nas veredas da justiça.